Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vitor. Nós vamos dar início então à matéria de Direitos, estudo aí para o cargo de escrevente do Tribunal de Justiça. Eu estarei utilizando como referência o edital publicado em 2024 para o cargo de Tribunal de Justiça de São Paulo. Estaremos dando início com o estudo da matéria de processo penal. É importante deixar bem claro que eu não sou professor, eu estou aqui para deixar um vídeo útil para o seu conhecimento. Principalmente, meus vídeos terão como objetivo facilitar o entendimento da lei seca. Não estarei detalhando todos os artigos, mas estarei detalhando aqueles que nós temos um pouco de dificuldade de compreender por não ter conhecimento do direito. Bom, é isso aí. Deixarei na descrição o material para você ter acesso por um valor simbólico que possa me ajudar. Então, se você achar que o vídeo é útil para você, deixa o curtir, me apoia aí, deixa um comentário e dá uma olhada. Acredito que vai te ajudar nos estudos com certeza. Certo? Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos vencer através dos concursos. Vamos nessa juntos. Processo penal do juiz, artigo 252 ao 256. Vamos falar aí então de cada indivíduo, cada cargo, o que compete a cada um, tá bom? Então, do juiz. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem do curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar força pública. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, vamos destacar aqui essa parte, então, os casos de impedimento do juiz. Ele não pode, tá? Exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge, refere-se ao marido ou à esposa, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, promotores e procuradores de justiça, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Muito bem. Então ninguém ali pode ser parente do juiz, certo? É simplesmente isso. Precisamos entender ou compreender pelo menos o básico, né, de cada indivíduo aqui colocado. Então, o Ministério Público, quem é esse Ministério Público? Muito bem, então os promotores e procuradores de justiça. O que fazem os promotores? Ação penal pública. Promover a ação penal pública, ou seja, processar criminalmente aqueles que cometem crimes de ação pública, representando o interesse da sociedade na aplicação da lei penal, atuando como órgão do Ministério Público. Temos dois tipos de ação penal, tá bom? Ação penal pública, ação penal privada. Vamos entender. Ação penal privada é um tipo de processo penal no qual a iniciativa para a acusação depende diretamente da vontade da vítima. Então aqui a vítima vai iniciar, tá bom? Exemplo, suponha que Ana, durante uma discussão, chama Carlos de burro, incapaz, de forma ofensiva e agressiva. Carlos se sente gravemente ofendido e decide processar Ana por injúria. Neste caso, Carlos, a vítima, deve iniciar a ação penal privada apresentando uma queixa-crime. O processo não será iniciado automaticamente pelo Ministério Público. Se Carlos não tomar iniciativa, não haverá ação penal contra Ana. Beleza? Já a ação penal pública é um tipo de processo penal em que o Ministério Público é o responsável pela acusação e pela condução do processo, ou seja, o governo. Diferentemente da ação penal privada, onde a vítima tem um papel ativo, na ação penal pública, o Ministério Público pode iniciar o processo penal independentemente da vontade da vítima, e também tem autoridade para prosseguir com a acusação, mesmo se a vítima não quiser continuar o processo. Exemplo, João comete um homicídio ao matar Pedro em uma briga. A polícia investiga o crime e descobre provas suficientes para incriminar João. Nesse caso, o Ministério Público pode iniciar o processo penal contra João, independentemente da vontade da família de Pedro ou de qualquer outra pessoa. O processo será movido pelo Ministério Público, visando punir o autor do crime e garantir a justiça para a sociedade. A vítima, Pedro, não precisa fazer nada para que o processo comece. Obviamente, né? Coitado, já está no outro plano. Fiscalização do cumprimento da lei. Então, bom, é isso, né? Então é isso aí, ação penal pública, ação penal privada, beleza? Então, o Ministério Público, ele inicia a ação penal pública. Então, os crimes em que o próprio governo
pode ali iniciar sem nenhuma intervenção da vítima, tá? Diferente da ação penal privada, em que a vítima vai ter esse papel ativo de iniciar aí o processo penal. Então, o que fazem os promotores? Eles promovem a ação penal pública, eles processam criminalmente os crimes de ação pública, representando o interesse da sociedade. Então, eles estão representando a gente, né, o governo, na lei penal, atuando como órgão do Ministério Público. Bacana. Então, é isso aí, tá? Então, qual é o outro papel aí dos promotores? Então, eu tenho aqui outras coisas, né? Vou ler rapidamente, tá? Fiscalização do cumprimento da lei. Então, fiscalizar o cumprimento da lei, atuando para garantir que sejam respeitadas em diversas áreas como meio ambiente, defesa do consumidor, direitos humanos, saúde, educação, entre outras, atuando como órgão do Ministério Público, então, representando a sociedade e o governo para defender a gente. Participação em audiências e sessões. Participar em audiências e sessões nos tribunais, defendendo suas posições e apresentando provas e argumentos em processos judiciais. Lembrando que eu estou explicando aqui sobre o promotor de justiça, tá bom? Que é o Ministério Público, tá bom? Então, tá bem explicado aqui. Só para lembrar, né? No caso do impedimento do juiz aqui, se qualquer um desses aqui indivíduos for de sua família aí, não vai dar certo, tá? Ele vai ser impedido. Então, o Ministério Público são os promotores e procuradores de justiça, iniciam ação penal pública. Beleza? Então, é isso aí. É importante a gente saber um pouquinho de cada um, tá? Porque a gente vai falar sobre eles todo o estudo aqui da lei do processo penal. O que fazem os procuradores de justiça? A representação do Ministério Público em segunda instância. Os procuradores de justiça são membros do Ministério Público que atuam em um nível superior aos promotores de justiça, geralmente nos tribunais de segunda instância, como os tribunais de justiça dos estados e os tribunais regionais federais. Vamos entender o que é instância logo mais, tá? Eles falam também sobre auxiliares de justiça. Não pode, né, ser da família do juiz, nem o Ministério Público, nem o promotor, nem o procurador, nem auxiliares de justiça. Quem são os auxiliares de justiça? Bom, os oficiais de justiça, responsáveis pela execução de mandados judiciais, intimações, citações e outras ordens emanadas pelos juízes. Eles garantem que as partes envolvidas em um processo sejam notificadas, que as decisões judiciais sejam cumpridas. Intimações e citações a gente vai ver logo mais, tá? Então, por exemplo, uma testemunha, ela é requerida. O cara fala assim, né? Ah, fulano precisa ser minha testemunha. Então, alguém do governo precisa ir lá e notificar essa pessoa. Então, quem faz isso é o oficial de justiça. Mesma coisa, o culpado, né? O réu ali, o acusado. O culpado não, né? O acusado. Alguém precisa ir lá e notificar ele. Quem vai fazer isso? O oficial da justiça, tá bom? Escrivães. Servidores que atuam na secretaria dos juízos, sendo responsáveis pela documentação dos atos processuais, organização dos autos e administração do andamento dos processos. Eles são essenciais para a correta tramitação dos processos. Tá bom? Autos, né? Documentos. Okay? Peritos. Profissionais especializados em áreas técnicas ou científicas que são nomeados pelo juiz para fornecer pareceres técnicos em processos que demandem conhecimento específico, como perícias médicas, contábeis, de engenharia, entre outras. Tradutores auxiliam a justiça em casos em que envolvem partes que não falam a língua oficial do país, traduzindo documentos e interpretando depoimentos. Beleza, pessoal? Esses aqui, né, são alguns dos cargos em que nenhum deles, né, pode ser aí parente do juiz. Só para lembrar, né? Estou explicando aqui para que a gente possa ter compreensão agora e depois de todo esse pessoal que faz parte, tá? Mas aqui é bem simples, tá? Impedimento do juiz, ninguém pode fazer parte da família dele, tá? Vamos continuar então. Também está impedido o juiz, se ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções, Ministério Público, advogado, promotor, ou servido como testemunha, também não pode. Tá? Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Então, se ele tiver participado de outra instância, ele não pode fazer parte aí da segunda instância, por exemplo. Vamos explicar então. As instâncias são os diferentes níveis ou graus de jurisdição dentro do sistema judiciário de um país. Elas representam etapas sucessivas pelas quais um processo pode passar, permitindo que decisões judiciais sejam revisadas e, se necessário, corrigidas. Etapas, né? Então, se o juiz participou da primeira instância, da primeira etapa, ele não pode participar da segunda. Tá bom?
Explicação. Um juiz já atuou no mesmo caso, mas em um nível diferente do justiciário, por exemplo, um juiz de primeira instância que agora está em segunda instância, ou vice-versa, está impedido de atuar no caso. Bom, quarto, ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Então, se a pessoa foi interessada ali naquela causa, ela vai ser impedida, tá bom? Ou sua família também. Se o juiz ou a família dele tiver interesse na causa, ele está impedido. Pessoal, muito importante entender as causas de impedimento e suspeição. Já vou falar das causas de suspensão daqui a pouco, tá? Em que o juiz é suspeito, suspeição. Então, aqui a explicação parte ou diretamente interessada no feito refere-se a qualquer envolvimento direto no processo, ou seja, como parte, autor ou réu, ou com interesse direto no resultado do processo. Então, é isso aí. Se tiver algum interesse, tá, no feito aí, indiretamente ou for parte, tá? Ou seja, não pode ser o réu também, tá bom? Não pode ser o acusado. Ok. Então, vamos lá. Mais um caso aí, então, de impedimento. Nos juízes coletivos não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Explicação: se dois juízes que são irmãos fazem parte do mesmo tribunal, eles não podem atuar simultaneamente no julgamento do mesmo processo. Pessoal, então vamos entender, né? Tem que haver justiça. Então, fica impedido nos casos em que você tem interesse, a sua família tem interesse, ou sua família participa do caso. Impedido. É isso aí. Agora, os casos de suspeição, precisamos dividir aqui, tá? Casos de impedimento e casos de suspeição. Aqui são os casos que o juiz é suspeito. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes? Poderá. Se for íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Qualquer das partes, ou seja, tanto pode ser inimigo capital ou íntimo do réu, da vítima, do advogado, do defensor, do Ministério Público. Então, tá suspeito, beleza? Íntimo ou inimigo capital. Perdão. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, né, parente aí, estiver respondendo a processo por fato análogo, cujo caráter criminoso haja controvérsia. Vamos direto para a explicação. Se um juiz está julgando um caso de corrupção e seu cônjuge, por exemplo, a sua mulher, está sendo processado por um fato semelhante, um outro, né, está sendo julgado por outro caso, mas é do mesmo crime. Então, por exemplo, no outro também há corrupção, há um risco em que a imparcialidade do juiz seja questionada. Neste caso, pode-se ser que ele é suspeito. Então é isso aí. O juiz está julgando um caso, né, por exemplo, de homicídio. E um parente dele também está sendo julgado por um caso de homicídio, mas não tem nada a ver, eles não têm relação, mas é o mesmo crime. Então, aí ele se torna suspeito, né? Pode ser que, não sei, ele tem um sentimento que aquela causa ali, por exemplo, o parente dele ali, o tio dele está sendo julgado injustamente, então ele vai ali, não sei, né, por sentimento, aquilo pode afetar ele, né? Então é isso. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim até o terceiro grau, inclusive, sustentar a demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado qualquer dessas partes. Simplesmente ele está sustentando demanda ou respondendo a processo. Está processando. Qualquer parte está processando alguém ou a qualquer parte está respondendo o processo de alguém ali. Por exemplo, explicação então. Caso o juiz ou seus parentes consanguíneos ou afins estejam processando qualquer das partes, estejam processando aquele promotor, aquele advogado, perito, réu, vítima, né? Processando ou respondendo a qualquer processo das partes, também estará suspeito, tá? Se tiver aconselhado qualquer das partes, não pode aconselhar também. Se tiver aconselhado, vai ser suspeito, né? As partes, pessoal, são qualquer ali, a parte de defesa ou a parte de quem está acusando, né? Qualquer um ali não pode aconselhar, né? Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Vamos entender aí. Se estiver devendo, né? Pô, o cara não pode, né? Ali ficar suspeito, tá bom? Tutor. O tutor é uma pessoa designada para cuidar e administrar os bens e interesses de uma pessoa menor de idade, não emancipado.
ou de alguém que por algum motivo não pode cuidar de si mesmo. A tutela é uma forma de proteção legal para indivíduos que não têm capacidade plena para gerenciar suas próprias questões pessoais e patrimoniais. Curador. O curador é uma pessoa nomeada pelo juiz para representar e proteger os interesses de um adulto que por motivos de saúde ou outras condições não tem capacidade para administrar seus próprios bens e assuntos. A curatela é semelhante à tutela, mas se aplica a adultos incapazes. Então, isso aí. Então, se ele for credor, devedor de qualquer das partes, qualquer um, Ministério Público, né, querelante, a gente vai aprender também o que é isso, Ministério Público, acusado, réu, se for credor, devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, também fica suspeito. Se for sócio, acionista, que possui ações da empresa, por exemplo, ou administrador de sociedade interessada no processo, também fica suspeito, tá? Bom, é importante que você leia, tá bom? Com calma e possa aí diferenciar os casos de impedimento e suspeição, tá bom? Cai bastante. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco ou por afinidade cessará pela dissolução, o fim do casamento que lhe tiver dado causa, salvo, a não ser, sobrevindo descendentes, filhos ou filhas, mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, mesmo sem filho o fim do casamento. Não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro, o enteado, de quem for a parte do processo. Bom, rapidinho, né? Ou seja, o impedimento de suspeição, que são parentes por afinidade, ele vai cessar, por exemplo, são casados, né? Acabou o casamento, acabou a suspeição e impedimento. Mas, se tiver descendentes, filhos ou filhas, aí não acabou a suspeição, não. Só se não tiver ali nenhum filho ou nenhuma filha. Se tiver filho ou filha e eles ainda eles terminaram o relacionamento, se tiver filho ou filha, vai permanecer o caso de suspeição e impedimento, tá bom? Mesmo separados. Vamos para a segunda parte. Mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, então, beleza, dissolveu o casamento lá, estão separados e não tem filhos. Então, até agora, não tem caso de impedimento e suspeição, não tem. Mas, se nesses casos em que não tem descendentes, estão separados, não funcionará como juiz o sogro, ou seja, o ex-sogro, né? O padrasto, o ex-padrasto, o cunhado, o ex-cunhado, o genro, que na verdade é o ex-genro, o enteado, de quem for parte no processo, tá? Então, mesmo que eles se separaram, tá, e não teve descendentes, não pode funcionar o juiz que é sogro, é padrasto, é cunhado, genro, enteado, de quem for parte no processo. Ex-sogro, na verdade, né? Porque ele já... Então, por exemplo, digamos que um casal se separou, né? O casamento, eles não tiveram filhos, mas aqui o padrasto, digamos que, desculpe, o pai da moça, ele vai ser o juiz desse rapaz aqui, que acabou de terminar um relacionamento com ela. Bom, nesse caso, vai permanecer o caso de suspensão e impedimento por óbvio, né, razões aí, por razões óbvias que provavelmente ele não vai estar muito feliz aí, tá bom? E vai poder julgar de forma parcial o caso, que não é bacana. Então é isso aí. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la, inventar motivo para a suspensão. Então, basicamente é isso. Se alguém ali quiser inventar um motivo, querer forçar a suspeição, né? Por exemplo, está falando ali sobre inimigo íntimo. Se o cara ficar ali tentando fazer uma inimizade de modo que ele, né, quer mesmo que aquele juiz seja suspeito, então aí não vai haver suspeição, tá? Então, se houver interesse da parte em criar inimizade, um exemplo, né? Pode ser qualquer tipo de suspensão, tá? Xingar ou irritar. E a motivação para isso é claramente manipular o andamento do processo, por exemplo, de modo proposital para criar a suspensão, não será declarada a suspensão. Tá? Observação. Este artigo, né, 256, é sobre a suspeição, especificamente. Bom, esse é o vídeo. Eu vou deixar aqui o material na descrição, com valor bem simbólico. Espero que tenha te ajudado, tá bom? Não esqueça de ler e tentar aqui, nesse daqui especificamente, diferenciar os casos de impedimento e os casos de suspeição, tá bom? Não mais delongas, até o próximo vídeo.